Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso audiobook complementar, a unidade 4 do nosso módulo 1, onde nós estamos falando sobre agregar valor. Vamos entender um pouco então como isso funciona. Agregar valor significa que a gente precisa ter o nosso cliente no centro do nosso negócio, no centro dos nossos produtos. E isso está ligado com as nossas percepções. As nossas percepções precisam estar conectadas com esse interesse do mercado, seja o mercado de pessoa jurídica ou seja o mercado de pessoa física. Depois, a gente tem alguns fatores fundamentais para isso, para que esse agregar valor ele possa funcionar. O que isso significa? Que a nossa inovação, a nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação e de flexibilidade, eles precisam estar completamente aflorados nesse momento. Além disso, quando a gente fala sobre agregar valor, nós estamos falando sobre a incorporação de novas ideias, de novas técnicas, de novos elementos, de algumas informações diferentes, de alguns conceitos diferentes e inclusive de agregar algumas pessoas diferentes nesse processo. Mas tá, quais são algumas formas da gente agregar valor para a gente entender um pouco? A gente pode agregar valor na marca, por exemplo. Ao invés da gente agregar valor diretamente no produto, a gente agrega na marca. Por exemplo, vamos pegar o caso dos celulares modernos. Então a gente tem geralmente a empresa Apple e outras empresas. Quando a gente traz isso, a gente percebe que por mais que muitas vezes um celular da Apple ele não tenha a melhor qualidade, mas eles conseguiram construir um valor sobre a marca. Então mesmo que o celular e as peças envolvidas no celular não sejam tão superiores, ainda assim a marca conseguiu criar um valor com que faça com que esse produto custe mais caro. Depois, a gente pode falar, por exemplo, sobre algumas facilidades associadas ao produto ou ao serviço que a gente oferece. Então, a facilidade pode ser uma embalagem mais fácil de manipular, de usar, podem ser uma logística mais rápida, uma entrega grátis, enfim, são várias facilidades que a gente pode oferecer. Além disso, a gente também pode oferecer alguns benefícios do produto, como por exemplo a gente falou nas aulas anteriores, sobre por exemplo o benefício do mel com relação ao açúcar branco. Então são benefícios que a gente oferece através do nosso produto, não é só uma característica dele, é um benefício que ele oferece para esses consumidores. E por fim, a gente pode falar sobre o relacionamento com os clientes. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas esse também é um quarto elemento que a gente pode transformar para agregar valor na nossa empresa. Para a gente entender um pouco melhor, eu quero trazer para vocês um exemplo de edifícios. Então vamos pensar o seguinte: tem um edifício de um andar que ele está numa região que não tem muito valor, que as pessoas não querem viver ali. Então esse edifício ele vai ter um valor inferior, por exemplo, a um edifício que está, por exemplo, na frente do mar, que ele tem 20 andares, que é um edifício pensado para justamente ter um valor diferencial. Vocês conseguem entender que às vezes são coisas parecidas, mas que pequenos elementos fazem com que os produtos tenham valores diferentes, tá? Esse era o conceito que a gente queria passar nesse audiobook. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula ao vivo, né? Aprofundar, tirar dúvidas, mas por hoje é só e fiquem aí com a próxima aula.